Olá, olá, olá! Vamos agora revisar a regra. É uma só para a acentuação das proparoxítonas. Essa é a regra mais chuchuzinho porque não tem exceção. Então, se a palavra tem a antepenúltima sílaba mais forte, então ela é proparoxítona e obrigatoriamente ela vai receber acento, ou o agudo ou o circunflexo, que é o chapeuzinho. Agudo, eu sempre falo, é o grampinho da vovó, ou o circunflexo, que é o chapeuzinho do vovô. As proparoxítonas, eu vejo muita gente se confundindo, pensando que é a primeira sílaba, e não, a gente não pode pensar dessa forma, porque quando a gente vai separar as sílabas, a gente sempre vai contar do final para o começo, porque técnica, mágica, sei lá, médicos, cômicos, são palavras que vão funcionar isso de ser a primeira sílaba mais forte. Só que se a gente pensar na palavra ginástica ou na palavra retângulo, essa regra cai por terra, né? Porque afinal de contas, não vai ser mais a primeira sílaba. Então, não considera que é a primeira sílaba mais forte. Sempre começa, para ver a separação silábica, para ver a sílaba tônica, sempre começa a separação silábica e conta as sílabas de trás para frente, da última para o começo da palavra. Se a última for a mais forte, é oxítona. Se for a penúltima, é paroxítona. E se for a antepenúltima, é a proparoxítona. Pode ser a primeira palavra, ou a primeira sílaba, ou não. Pode ter mais outras sílabas antes, tá bom? Que nem metafísica. Também proparoxítona. O que mais que é importante lembrar? Nós temos as monossílabas também, né? Que nunca vão ser proparoxítonas. As monossílabas, elas podem ser tônicas ou elas podem ser átonas. Quando elas são tônicas, elas podem ou não ter acento. E as átonas nunca terão acento. Então, por isso que a gente não pode falar, a gente não pode falar que toda palavra tem uma sílaba tônica. Isso só é verdade quando a gente tem duas sílabas ou mais. Lembrando que ter sílaba tônica não obrigatoriamente significa ter acento gráfico. O acento gráfico é o que nem eu já falei, né? O agudo e o circunflexo. Também é importante lembrar que o tio, a cobrinha, né? Não é um acento, ele é uma marca, o tio é uma marca de nasalização, significa que parte do som sai aqui pela via oral e pelo nasal, tá bom? Que mais que a gente precisa lembrar? Acho que é isso. Vou mostrar alguns exemplos. E uma coisa muito importante. Quando você muda algumas palavras, quando você muda da sílaba tônica da proparoxítona, a gente passa a chamar de usar como paroxítona, muda o significado, muda o sentido da palavra. Vamos ver alguns exemplos disso, tá bom? Então, proparoxítona, antepenúltima, sempre conta de trás para frente. Então, árvore, químico, ginástica, metafísica, metalinguística, são todas palavras proparoxítona. A última sílaba é mais forte. Todas as proparoxítonas são acentuadas, sem exceção, então essa é a regra mais chuchuzinho da língua portuguesa. E deixa eu ver o que mais que a gente precisa falar, que eu falei. Aqui no finalzinho tem uma tabela que é muito importante. Alguns exemplos, isso acontece com vários outros na língua portuguesa. Por exemplo, a palavra médico, proparoxítona, tem acento no E. Agora, se eu falar medico, não tem acento e não está errado. É o verbo medicar. Lâmina e lamina, trânsito, aí eu transito, o verbo transitar, né? Exército, exercito, dúvida, com todas essas primeiras que eu estou falando são proparoxítonas, e quando eu passo a falar como paroxítona, não é uma silabada, pode ser o verbo. Se você estiver usando de maneira incorreta, é uma silabada. Lembrando, eu expliquei isso em outros vídeos. Silabada é quando você coloca de maneira incorreta a sílaba tônica numa palavra. E aí, nesse caso, não é uma silabada. Quando muda de proparoxítona para paroxítona, você muda ali o sentido da palavra. Primeiro, é um substantivo, que nem médico, lâmina, trânsito, exército, dúvida, e quando você transforma ela numa paroxítona, não é um erro, é você apenas conjugando o verbo. Eu medico, ele lamina alguma coisa, né? Eu transito, eu exercito, eu me exercito todos os dias, ele duvida de mim. Então, aqui são todas palavras paroxítonas, não estão erradas, são apenas o verbo conjugado. É isso, não tem muito o que falar sobre as proparoxítonas. Então, oxítona é a última mais forte, paroxítona é a penúltima, e aí essas duas podem ou não ter acento, assim como a monossílaba, pode ser tônica ou átona, tem as regras específicas, tem vídeo aqui no canal, e as proparoxítonas é a regra chuchuzinha, 100% das vezes tem acento, ok?
Qualquer dúvida nos exercícios dinâmicos, no escrito, me manda lá no WhatsApp. E se você não é meu aluno, fica aqui na descrição do vídeo a forma de você se tornar, tá bom? Vem pro clã. Até mais, pessoal!